Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Seja adorado, seja adorado. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, eu sinto o Senhor aqui, oh, aleluia. Importa que ele cresça. Eita glória. E que eu desapareça. Meu Deus, oh, maravilha. Me perguntaram quem sou eu. Querem saber da onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui. Me olhem e dizem que eu não estou preparado. Me olhem e julgam o meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato. Quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, oh meu Deus. Senti o frio e calor. Renunciei minhas vontades pelo chamado do Senhor. Mas só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Aleluia. Por isso, irmão, não me critique. Pergunte a Deus sobre mim. Mas eu não sou artista. Não sou celebridade. Glória a Deus. Certo, eu sou a voz que clama no deserto. Não sou celebridade. Não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Oh, glória a Deus. Que ele apareça, aqui tudo é dele. Eu sei o meu lugar, não sou celebridade. Quem brilha aqui é ele, então pode passar. Passa Jesus, Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. passa Jesus, aqui pode passar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aqui no vale, orando, buscando a bênção, buscando respostas de Deus. Quando nós buscamos em Deus a nossa resposta, Ele traz para nós, irmãos. Não é na hora que nós queremos, mas é na hora que Ele quer. Então que nós venhamos buscar a Deus em todo o tempo. A Bíblia fala que em todo o tempo o Senhor é bom. Até no deserto Deus é bom. Até quando Deus levou o homem para o deserto, para o vale, Deus foi bom. E muitas das vezes nós estamos passando pelo deserto e a gente acha que é ruim. Ah, mas Deus não está me vendo. Por que Deus está permitindo essa situação difícil? Por que Deus não está me vendo? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Às vezes, irmãos, é necessário passar pelo deserto, mas nós temos que passar. Nós não vamos ficar para sempre no deserto, porque o deserto não é lugar de moradia. O deserto é lugar de passagem, e isso o crente não entende. Quando o crente está passando por uma adversidade ou por uma luta, o crente acha que vai ser para sempre, e não é para sempre. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: o deserto que você está enfrentando, a luta que você está passando, não é para sempre. Então você é necessário passar por esse deserto. Jesus, o próprio Filho de Deus, teve que passar pelo deserto. Quando Jesus começou seu ministério, logo que ele foi batizado por João Batista, logo que o Espírito Santo desceu sobre a vida de Cristo, a primeira coisa que Deus fez foi levar ele para o deserto.
E é isso que muitas das vezes a gente não entende. Ah, mas quando eu não era crente, quando eu não buscava Deus, as coisas pareciam mais fácil. Só que, sim, com certeza pode parecer mais fácil, porque você está fazendo aquilo que agrada o inimigo. Mas quando Deus te leva para o deserto, é para moldar o seu caráter. Quando Deus te leva para o deserto, é para te moldar. É para Ele, muitas das vezes, quebrar o vaso, Ele moldar conforme a vontade dele, Ele tirar as impurezas, Ele tirar aquilo que não vai me fazer bem. Então é isso que nós devemos entender, que deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Vale também, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz sobre isso, mas eu não devo temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Em tantos vales Deus deu a vitória, lá mandará baixai. Para Davi venceu muitas pelejas no vale, aonde não tinha saída. Ele olhava para um lado, tinha um paredão, ele olhava para trás, estava o inimigo chegando cada vez mais próximo dele, do exército dele. Eles estavam literalmente sendo imprensados, eles estavam literalmente sendo colocados num paredão. Não tinha escape, não tinha saída, mas é quando não tem saída que Deus, Alamandarabachai, Ele mostra a saída. Então nós temos que entender que Deus é a nossa saída, é Ele que vai me dar a saída. Então você pode hoje estar no deserto, você pode hoje estar no vale da sombra da morte, mas eu não devo temer mal algum, é a Bíblia que fala. Muitas das vezes as pessoas acham que vão continuar o resto da vida no deserto, montam barraquinha no deserto. Eu costumo dizer que você não é beduíno para morar no deserto. Antigamente os beduínos moravam no deserto, a gente vê na Bíblia, né? Os salteadores moravam no deserto, mas o deserto, ele não é para nós morar. O deserto é para nós passarmos, para nós a gente ter uma experiência com Deus, a gente ter algo com Deus. Por isso que Deus nos permite os desertos da vida. E o vale é a mesma coisa. O vale é para a gente vencer pelejas, o vale é para a gente profetizar, o vale é para a gente mostrar que a gente confia em Deus, o vale é para a gente lançar palavras proféticas. Lembra-se do profeta. Deus levou ele para um vale cheio de ossos sequíssimos. Não eram nem ossos secos, eram ossos sequíssimos. E o profeta foi... Desculpa aí, a internet tá meio ruim, mas é para falar para vocês o seguinte: o vale, quando Deus levou o profeta para o vale, não foi para matar o profeta. Não foi para o profeta desistir diante daquela situação. O Senhor perguntou para ele: o que você está vendo? Ele estava vendo ossos sequíssimos, não eram secos. Eram ossos, além de ser ossos que significa morte, morte espiritual, morte de alguma coisa. O profeta não estava vendo vida naquele lugar. Ele estava literalmente como se estivesse dentro de um cemitério. Só tinha ossos sequíssimos, a Bíblia diz. A Bíblia é bem clara quando diz sequíssimos. Então, quando se diz sequíssimos, é porque não tem vida. Não tinha vida naquele lugar. Não tinha. Que algo vai mudar, nós não temos esperança, Lamandarabachou, que algo vai ser transformado. Ali o profeta poderia duvidar de Deus, ali o profeta poderia ter desistido diante daquele vale, mas não, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu e obedeceu o Senhor. Essa é a diferença. Essa é a diferença, irmãos, quando nós estamos passando por um vale, é a gente receber a palavra e acreditar. O profeta recebeu uma palavra. O profeta, ele recebeu uma palavra do próprio Deus.
Muitas das vezes a gente está recebendo palavra, Deus está falando conosco através da sua palavra, está usando os profetas e o povo não entende. Muitas das vezes é o próprio Deus que nos fala. E quando Deus fala, não há dúvida. A gente não tem que colocar dúvida. Quando Deus fala, a gente tem que colocar fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para nós nos achegarmos a Deus, a gente tem que crer que Ele existe. Então, a palavra é bem clara. Como que eu posso dizer que eu creio em Deus no momento que Deus lança uma palavra? Eu duvido. Irmãos, hoje o barulho aqui está imenso. Eu estou aqui no vale, mas tem pessoas cortando árvores. Tem galinhas aqui gritando, tem bichos aqui, então tá difícil, mas enquanto der, a gente vai estar aqui pregando. Então, irmãos, é isso, é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Talvez hoje, irmãos e irmãs, você está passando por um deserto. Talvez hoje você está literalmente no deserto. Talvez hoje você está no vale até da sombra da morte. Mas o Senhor manda te dizer que é Ele que está contigo, é Ele que peleja a tua causa, é Ele que está mandando você profetizar diante dessa luta, diante dessa adversidade. Abra a tua boca, lá mandará baixou. É isso que Deus está mandando hoje para mim e para você. Você tem que entender que diante do vale, Deus lançou a palavra para o profeta e o profeta obedeceu, mesmo não vendo vida, mesmo não vendo esperança, lá mandará baixou. Ele profetizou. E aí, o que aconteceu? Um rebuliço. Aconteceu algo inesperável, algo inexplicável. Então profetize diante da luta, profetize diante da doença, profetize diante da... É isso que Deus manda te dizer nesse dia de hoje. Nós já estamos em abril, irmãos. Tem pessoas que receberam uma palavra profética, fez seu projeto de vida e a pessoa, ela não acreditou naquilo que ela fez. Não adianta você pagar um voto, não adianta você colocar no altar o teu projeto de vida se você não crê. A Bíblia é bem clara, se eu não tiver fé, nada vai acontecer, porque eu sem fé, eu não estou acreditando naquilo que Deus tem para mim. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos profetizar, nós precisamos abrir a nossa boca e determinar. Determine a bênção, determine a vitória, determine na sua vida a vitória. Irmãos, nós precisamos nos erguer, nós precisamos nos levantar diante das adversidades. Nós precisamos nos erguer como guerreiros e guerreiras de Cristo. Você, mulher, que só você aí na sua casa está indo para a igreja, está buscando o Senhor, você tem que entender que Deus tem a vitória para te dar. Diante de, mas a senhora não conhece a situação que eu estou vivendo, o problema com o marido, o problema com o filho, você não sabe também o que eu passo. Então, e nem por isso eu desisto daquilo que Deus me prometeu, nem por isso eu vou desistir. Eu continuo pelejando, eu continuo diante da afronta do inimigo, eu continuo diante do gigante que se levantou, eu continuo diante da adversidade, diante da doença, diante dos problemas. Nós precisamos prevalecer. É isso que o Senhor nos ensinou. Como que eu posso dizer se eu sou de Cristo? Eu sou de Cristo, eu sou uma nova criatura, mas na hora que vem um ventinho contrário, eu faço que nem os discípulos, começo a gritar desesperado, começo a correr para tudo que é lado, a jogar as coisas do barco, a jogar o casamento fora, lá mandará baixar, a jogar o não vou mais orar pelo filho, a esquecer de levantar nas madrugadas para orar por aquele familiar que foi desenganado. Como que eu posso fazer? Eu estou agindo que nem aqueles discípulos que andavam com Jesus e na hora da ventania, na hora do temporal, na hora que a maré se levantou, eles correram para tudo quanto era lado e Jesus estava ali, tranquilinho, dormindo no barco. Jesus está aí.
Jesus faz parte da sua vida. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vitórias Deus já te deu? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Será que você esqueceu? Será que você apagou da memória aquilo que Deus já fez na sua vida? Irmãos, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos voltar a nossa mente para aquilo que Deus nos prometeu. Nós temos que entender que quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Não importa o tempo é dele, tudo é dele. Tudo é para Ele. Até as minhas lutas têm que estar centradas no Senhor. Até a minha peleja, até meus problemas, as minhas adversidades, as minhas coisas difíceis eu tenho que colocar diante de Deus. Porque é Ele que vai fazer, não sou eu. Se eu fizer com a força do meu braço, muitas das vezes eu vou desistir de lutar. Quantas pessoas hoje desistiram da caminhada? Quantas pessoas eram homens, mulheres de Deus? Quantas pessoas eu conheci na caminhada que eram grandes homens de Deus, grandes mulheres que quando abriam a boca as coisas aconteciam. Quantas pessoas eu conheci na caminhada que hoje já não estão mais? Porque Deus levou para um deserto e a pessoa desistiu. A pessoa esqueceu quem estava com ele no deserto. Quantas pessoas Deus permitiu chegar num vale e a pessoa desistiu? Na primeira luta nós estamos desistindo. Na primeira adversidade o povo de Deus está recuando e está deixando o gigante, crescer cada dia mais. Quantos de nós, diante de uma luta, antigamente se levantava nas madrugadas, fazia uma campanha de oração e jejum? Hoje você chama o crente para orar, irmãos, fazer uma campanha de 21 dias. A pessoa inventa 1001 desculpas. Coloca 1001 desculpa para não poder participar de uma campanha de oração. Quantas pessoas a gente chama para ir para a igreja e a internet hoje não está boa, irmãos. Daqui a pouco eu vou acabar. Mas para concluir, quantas pessoas nós conhecíamos? Quantas pessoas a gente chama para ir para a igreja, fazer uma oração, ir para um culto e as pessoas arrumam várias desculpas e não vão, e é porque o filho está doente, e é porque o marido não gosta de ir na igreja, e é porque isso, e é porque aquilo. Irmãos, você precisa buscar. Se você não buscar, quem vai buscar por você? Tem pessoas que só vivem de oração, de migalha dos outros. Não que seja errado você pedir uma oração, não é isso que eu estou pregando. Mas Deus quer te conhecer, Deus quer ouvir a sua voz. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir o filho pedindo. Imagina, você ama ver seu filho chegar até você, às vezes todo sem graça, para pedir algo que ele tanto almeja. Você fica tão feliz que teu filho chega até você, que o teu filho faz aquele rostinho de pidão, e aí você se quebranta, Você fica tão assim, sabe? Você acha tão lindo o jeito que seu filho chega até você pedindo alguma coisa. E você vai lá, mesmo não tendo condições, você busca alegrar o seu filho. Você imagina Deus. Deus, quando um filho se aproxima dele, a alegria do pai, ela mandará baixar. A alegria de Deus é quando um filho se aproxima dele. A alegria de Deus é quando um filho vai buscar ajuda nele. A alegria de Deus é quando um filho, numa situação difícil, se volta para ele. Mas hoje nós vemos que as pessoas que se dizem filho de Deus buscam primeiramente em tantas coisas para depois buscar no Pai. É o último que eles vão buscar, é Deus. Nós estamos errados. Nós precisamos voltar. A gente precisa voltar à inocência, a gente precisa voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar à essência
essência do Evangelho. A essência do Evangelho é a palavra, Lamandarabashai. A essência do Evangelho é a palavra de Deus. Hoje o povo está buscando tantos movimentos, tantas novidades, tantas coisas, e esquece de buscar o autor e consumador da nossa vida, aquele a qual deixou o exemplo na Bíblia, para mim e para você. Todo momento Jesus ia para o monte, todo momento Jesus se retirava para orar, todo momento Jesus se voltava para Deus, para o Pai. Ele pedia direção para Deus. Os heróis da Bíblia, Davi, Moisés, Abraão, todos eles é exemplo para mim e para você. E por que hoje você não busca? Você acha bonitinho a história de Davi? Você acha bonitinho a história de Esther? Muitas mulheres gostariam de ser que nem Esther, mas Esther, na hora que ela mais precisou, o que Esther fez? Ela correu para Deus. Ela buscou em Deus a solução. O povo de Deus, a família dela iriam ser exterminadas pelo inimigo. Estava tudo preparado. Satanás tinha preparado tudo para destruir o povo de Deus. Mas Esther, ela saiu da posição que Deus tinha colocado ela e se humilhou, colocou pano de saco, foi jejuar, foi orar, e ali houve um grande livramento. E hoje a gente, como cristão, muitas das vezes a gente busca em tantas coisas, em tantos lugares, e não vai aos pés do Senhor. Então essa palavra é para a gente, é para Deus balançar, é para Deus, sabe, sacudir o nosso interior. Sabe aquela água parada, que água parada só junta mosquito e dengue e doença? Às vezes nós estamos que nem essa água parada, só juntando impureza, sujeira. Mas Deus quer sacudir a nossa vida, Ele quer trazer à tona aquela imundícia, aquela sujeira, Lamandarabashai. Ele quer tirar as impurezas que está dentro de nós. Ele quer tirar a religiosidade que foi colocada, Lamandarabashou, por causa do sistema. Deus quer uma vida com você. Ele quer uma aliança, uma comunhão, Ele quer um relacionamento, Ele quer mudar histórias, mas o povo está se perdendo porque não paga o preço, porque não quer, eles não querem, nós não queremos muitas das vezes pagar o preço. É muito mais fácil eu pedir uma oração para missionária, é muito mais fácil eu ir até um profeta lá que Deus usa em revelação, é muito mais fácil eu ir lá atrás. Tem pessoas que andam, irmãos, eu estou falando algo que eu vejo, que eu vivo. Tem pessoas que andam a pé para ir até um lugar, uma igreja, um lugar onde diz que tem um profeta que revela CPF, revela isso, nome, revela não sei o que, mas para que isso vai me edificar a minha fé? O que vai me edificar? Irmãos, eu creio em revelação, Deus me usa em revelação, mas é na hora que Ele quer, na hora que Ele quer. Não é na hora que eu quero, eu mando um fax para Deus, Senhor, me diz aí, Senhor, me dá aí alguma coisa. Não, irmãos, vigie. Nos últimos tempos, os próprios filhos de Deus seriam enganados por lobos disfarçados de ovelha, por falsos profetas, por homens enganadores. A Bíblia é bem clara e eu vejo hoje muitos irmãos e muitas igrejas sendo enganados. Não que eu não acredite em revelação, eu faço parte de uma igreja pentecostal onde Deus usa grandiosamente o meu líder, usa os pastores, me usa, mas é na hora que Ele quer e como Ele quer. Não é da minha maneira, não é do meu jeito, e para Deus me usar eu tenho que pagar um preço, eu tenho que buscar um relacionamento, eu tenho que buscar algo diferenciado, eu tenho que abrir mão do meu eu tenho que abrir mão das minhas coisas, eu tenho que jogar tudo literalmente nas mãos do Senhor. Então tá difícil, irmãos, e a palavra é bem clara. Eu posso estar no vale da sombra da morte, mas Ele está comigo. Eu posso passar pelo deserto,
mas é Ele que passa comigo. Eu posso passar por todas as aflições, mas o Senhor, Ele luta a minha causa, é Ele quem peleja por mim. Então que você fique com essa palavra, que você entenda aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Deus tem, sabe, me balançado, Deus tem me chamado nas madrugadas, Deus tem me tirado do meu comodismo, né? Para mim estar orando, Deus tem me tirado, sabe, da minha zona de conforto para mim poder estar mais próxima dele. E eu quero passar isso para você. Eu preciso passar como profetisa, como pastor, eu preciso passar para o povo de Deus. Acorda, ó igreja, acorda, ó tu que dormes. Deus está às portas, Ele está precisando de uma igreja que se levante, uma igreja que lute, que peleja, que batalhe em oração. Uma igreja que não está acomodada, que não vai estar dormindo quando o Senhor bater na porta. Uma igreja que vai estar com as lamparinas, lamandarabachou acesa. Lembre-se de Jesus falando das 10 virgens, 5 eram nércias e 5 sábias. 5 se prepararam, mas 5 não se prepararam, ficaram ali de boa. Eu estou na igreja, eu creio que Deus vai voltar, eu creio que Jesus faz, então eu não preciso buscar em oração, eu não preciso jejuar, eu não preciso mudar minha vida, eu não preciso, eu ficando aqui está tudo bem. É assim que eu vejo as igrejas, estão mortas espiritualmente, não tem azeite. Não tem azeite para a hora que o inimigo ele vir com tudo contra nossas vidas. Nós precisamos ter alicerce, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. A gente precisa estar de pé, a gente precisa ser como aquela árvore plantada numa terra firme, que a qualquer tempestadezinha, a qualquer ventinho, tem árvores que caem porque não tem raiz. Não tem solo firme. Aqui mesmo na chácara a gente vê árvores que por qualquer ventinho elas caem, porque não tem solo firme, foi plantada superficialmente. Entendeu? E nós às vezes estamos assim, nós estamos plantados no Evangelho, mas não estamos arraizados em Cristo. Nós precisamos criar raiz, nós precisamos tirar a substância da terra, lamandarabachou, do solo fértil que é Jesus. Nós precisamos, irmãos. A Bíblia é bem clara. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é que Jesus deixou, é que os profetas deixaram, é que os heróis da Bíblia deixaram, é que o próprio Deus deixou para mim e para você. É o exemplo. Então, se você está passando hoje pelo deserto, se você está passando pelo vale, lembre-se que Ele é contigo. Vale é lugar que você pode profetizar, você pode erguer a sua mão, profetizar. Só tem ossos, só tem morte, não tem vida, só tem destruição. O casamento já está a ponto de destruir, de desabar. O teu filho já está perdido nas drogas. Há problemas familiares, há problemas até aí no meio da sua igreja, há problemas, é só problema que se levanta, mas Deus te deu a voz. Profetiza, abra a tua boca, profetiza. É no meio do vale que eu tenho que erguer as minhas mãos. Eu não estou vendo nada, eu só estou vendo morte, eu só estou vendo eu não estou vendo vida, eu só estou vendo coisas que não têm vida. E eu tenho que levantar minha mão como uma profetisa de Deus, como um profeta, e dizer: não, Satanás, aqui tu não tem vez, não, na minha família tu não tem vez, no meu casamento tu não tem vez, na minha saúde tu não tem vez, porque Jesus levou na cruz toda e qualquer enfermidade, e eu creio que Jesus ainda cura. Eu creio que Jesus, assim como fez com Lázaro, ressuscitando depois de 4 dias, Ele pode fazer no meu casamento, alamandarabachou, assim como Ele fez com aquele cego que nasceu cego, mas Ele restituiu a visão do cego. Ele vai restaurar a minha vida, a minha história. É isso que nós precisamos hoje.
Nós precisamos ter autoridade, nós precisamos ter, sabe, ter aquela, vamos dizer assim, não ter medo. Nós precisamos ter autoridade e ousadia, a palavra certa, a ousadia, seja ousado diante de Deus. Nós precisamos ser ousados diante de Deus. Quantas pessoas, repito, levantavam nas madrugadas, iam no círculo de oração, iam fazer campanha, terminava uma, iam para outra, e hoje as pessoas acham que Deus não faz mais. Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus não está vendo o meu problema. Ah, eu não sei o que está acontecendo, porque eu vou na igreja, eu pago o meu dízimo, é sua obrigação. É sua obrigação pagar o dízimo e dar a oferta, a Bíblia é bem clara. Apesar que tem igrejas aí que estão abolindo o dízimo, igrejas demoníacas, que estão fora daquilo que Deus ensinou. Se desde que o mundo é mundo, lá Caim e Abel, um matou o outro, por quê? Porque inveja do dízimo do outro, porque o outro dava o dízimo com coração e era abençoado, era querido por Deus. Agora o outro só invejava o irmão, o outro nada acontecia na vida dele porque ele tinha inveja do irmão. Talvez na sua vida não está acontecendo nada porque você inveja a irmãzinha, inveja o pastor, inveja o irmão e você não está fazendo nada para mudar a tua situação. É dura a palavra, mas a palavra ela tem que me confrontar, tem que confrontar o meu pecado, tem que confrontar o meu erro. É para isso que a palavra serve, por isso ela é dita que é uma palavra de dois gumes, uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, irmãos. A palavra não é para acalentar o meu ego, a palavra não é para passar a mão no meu pecado, a palavra não é para ser conivente com as coisas erradas. E hoje eu vejo igrejas que dizem que é de Deus e estão aceitando a prostituição nos altares. Igreja que diz que é de Deus, são cheios de doutrinas, cheios de dogmas, mas no altar está tudo imundo, está tudo podre, fedendo, alamandarabachai. Mas não vai ficar assim. Deus dá corda, Deus permite. Lembre-se de Ofni e Finéias. Lembre-se dos filhos do profeta. Tem tantos profetas que os filhos estão fazendo e acontecendo nos altares. E não falo só filhos de sangue, mas filhos espirituais. Tem pastores que passam a mão na cabeça do erro do irmão. Tem pastores que aceitam a prostituição. Tem pastores que aceitam a fornicação. E aí está indo de mal a pior e não sabe por quê. A doença chegou. A igreja está vazia, os problemas estão acontecendo e a pessoa acha que é Deus. Não, é Deus sim, mas é Deus pesando a mão. E Deus vai pesar muito mais a mão. Quantas igrejas estão fechando, igrejas de renome, e vai fechar muitas igrejas ainda de gente grande, porque as pessoas estão apegadas em bens materiais, estão apegadas nas coisas dessa terra. Mas eu preciso me apegar nas coisas do céu. Eu preciso me apegar lá, mandarabaxaia, na minha salvação. O que vai ser de mim quando Jesus tocar aquela trombeta? O que vai ser de mim quando Jesus me chamar? É isso que eu tenho que me preocupar. As pessoas estão correndo para tantos lados e estão perdidas. A igreja de Cristo está perdida, estão correndo para tudo que é lado, é para os seus interesses próprios, é para parecer, é para ser mais que o outro. Pessoas que eu estou falando, que eu vi chegar no evangelho, porque Deus levantou um pouquinho, a pessoa já levanta o nariz, acha que é alguma coisa. Se Deus não te der, você não é nada. O mesmo Deus que dá, Ele tira. E Ele vai abater, alamandarabachou nesses dias que hão de vir. Ele vai abater muita gente dos altares. Ele vai arrancar pessoas que se acham alguma coisa, alamandarabachou, e estão trazendo a glória para si, estão trazendo a glória para o seu próprio interesse. E não é isso que Deus quer. A glória é dele, a honra é dele, tudo é para Ele.
É isso, por isso que eu não tenho seguidores, por isso que as pessoas vejam que eu estou ao vivo, muitas das vezes passo a live, porque elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem ouvir o que Deus tem para falar, elas querem continuar no erro, como cegos. Tem cegos guiando, outros cegos estão caindo tudo no precipício, no mar de lago e enxofre, no inferno literalmente, e as pessoas não estão se dando conta porque não querem. O inimigo já cegou a visão. O inimigo já cegou a visão dos crentes. Eu estou falando para a igreja de Cristo. Acorda, ó igreja. Acorda, tu que dormes enquanto é tempo. Jesus está mandando nós acordarmos, nós abrir a nossa visão espiritual. A gente voltar. Saia do erro, saia da fornicação, saia da prostituição, saia da mentira, saia do engano e volte-se para Jesus. Ele é a vida. Ele que deu a vida por mim e por você. Ele deu o exemplo, vamos seguir o exemplo de Cristo. Como que eu digo que eu sou cristão? Ser cristão é tentar pelo menos ser um pouquinho daquilo que o meu Cristo foi. Cadê o amor? Aí muitos usam a Bíblia, mas a palavra diz que o amor esfriaria, mas o amor está esfriando no meio do povo de Deus. O amor esfriou e está esfriando cada dia mais. As pessoas não estão se compadecendo do outro. As pessoas veem o irmão caído, não estende a mão, muito pelo contrário, passa de lado, finge que não vê. As pessoas estão sendo deuses, seus próprios deuses. As pessoas estão se exaltando cada dia mais e está deixando Deus de lado. Então vamos abrir nossos olhos, vamos acordar enquanto é tempo. Eu estou aqui no monte, eu estou aqui no vale. Eu estou aqui orando e o Espírito Santo vem me aquietando, vem me mostrando tantas coisas. Não, irmãos, não, eu também tenho que mudar. Nós precisamos mudar enquanto é tempo, nós precisamos nos aquebrantar, nós precisamos nos voltar cada dia mais para a essência que é Cristo. Nós precisamos nos entregar cada dia mais. Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Amém? Eu vou continuar aqui orando. Compartilhe essa live, passe para as pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou continuar orando, intercedendo pela igreja de Cristo. Vou continuar intercedendo por pessoas que me pedem oração. Mas você também faça a sua parte, em nome de Jesus. A internet está lenta, está caindo toda hora. Mas eu espero que você tenha entendido o recado, assim como eu entendi o recado. Volte-se para Jesus, volte-se para a essência, volte-se para o primeiro amor. É isso que Deus quer, Ele está te esperando, de braços abertos. Ele quer uma comunhão com você, Ele quer um relacionamento com você. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus.